muito boa tarde. Estamos em direto da a posse justamente na sala de atos do Paço Episcopal em Angra do Heroísmo, nesta celebração litúrgica, que será uma celebração de apresentação de Dom João Lavrador ao povo de Angra e também ao povo dos Açores, através desta emissão em simultâneo da RTP Açores e da Antena 1 Açores. É um momento de grande solenidade para todos os cristãos que desta forma acolhem aquele que será o seu bispo diocesano a partir do próximo ano, quando Dom António de Sousa Braga resignar em março de 2016, quando completar 75 anos de idade, que é a idade prevista no Código de Direito Canónico para o efeito. Dom António de Sousa Braga, que foi bispo e é bispo da Diocese de Angra desde junho de 1996, portanto há quase 2 décadas, e curiosamente é, no cômputo da conta geral dos bispos diocesanos, o segundo bispo de Angra, natural dos Açores, nomeadamente da freguesia do Santo Espírito, em Santa Maria. Chegou à região depois de ter estado cerca de 40 anos fora da Diocese de Angra, em Coimbra, no Funchal, em Roma, em Lisboa, e hoje vai apresentar ao povo dos Açores justamente o seu putativo sucessor, uma vez que Dom João Lavrador é nomeado bispo coadjutor e, portanto, automaticamente tem direito a suceder. Esta igreja da sede de Angra está completamente repleta de fiéis e também de muitas autoridades, nomeadamente o presidente do Governo Regional, o representante da República para os Açores e também os presidentes da Câmara Municipal de Angra e vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Estão também representadas as mais altas autoridades do ponto de vista dos movimentos eclesiais e também das ordens, nomeadamente também representantes das estruturas militares. De resto, Dom João Lavrador já se referiu a todos ainda há pouco na sala dos atos do Paço Episcopal, justamente com esta ideia de uma igreja em comunhão não só eclesial, mas também uma igreja da sede de Angra, reforçada pelos seminaristas do Seminário Episcopal de Angra, e curiosamente também o regente deste coro é um seminarista do 5º ano do seminário, o jovem Nelson Pereira. Tenho comigo aqui nesta emissão em direto Paulo Rocha, o diretor da agência Eclésia, a quem agradecemos a presença aqui nestes estúdios improvisados na sede de Angra, no momento em que começa justamente o cortejo que é composto por todos os participantes que irão concelebrar nesta celebração, desde logo os 2 prelados açorianos, penso que já podemos dizer assim, o Sr. Bispo de Angra e também o Bispo coadjutor, todo o clero e também uma série de bispos, são 6 no total, incluindo o Núncio Apostólico, o Dom Rino Passigato, que irá ler a bula de nomeação do Dom João Lavrador, mas dizia eu que estão aqui sensivelmente cerca de 3 dezenas de sacerdotes das dioceses de Angra, preferencialmente, naturalmente, mas também do Porto, onde Dom João Lavrador foi até hoje bispo auxiliar e, portanto, digamos que temos uma cerimónia recheada de clero e estão também alguns bispos, como eu dizia há pouco, nomeadamente os 2 bispos do Porto, o bispo do Porto titular da diocese, Dom António Francisco dos Santos, e também o bispo auxiliar do Porto, Dom Pio Alves. Estão também presentes os bispos de Coimbra e de Setúbal e ainda o bispo emérito de Setúbal. E também é o regresso à diocese de alguns sacerdotes, e não posso deixar, até pelo afeto que esta diocese tem para com ele, o padre António Rego, que também se juntou a este momento festivo na diocese de Angra. Neste momento o cortejo dirige-se para o altar, portanto estamos a começar justamente esta celebração. Paulo, o que é que nós
O que é que vai acontecer aqui durante esta cerca de 1h e 10, esta missa? No fundo é uma missa de ação de graças, uma missa solene de apresentação formal do novo prelado. Eu acho que é esse revelar quem é o novo bispo coadjutor aqui da Diocese de Angra, enfim, que é aquele fator que cria mais surpresa. É conhecida a cara, sem dúvida nenhuma, já se ouviu o Dom João Lavrador em diferentes comunicações à Diocese, nomeadamente ontem na RTP Açores. Em todo caso, lá está, é participar numa celebração, participar numa Eucaristia, estar em conjunto a viver este momento, acaba por ser enfim, a primeira ocasião, a primeira vez que isso acontece com este bispo, que por certo, como dizias há pouco, será o próximo coordenador e dinamizador da Igreja Católica aqui nos Açores. O primeiro contacto, o perceber quem é esta pessoa, que os seus comportamentos, a sua relação que tem com as pessoas e felizmente que isso fomos vendo que ele, ao jeito também de Dom António de Sousa Braga, aproxima-se muito. Ultrapassado essa primeira surpresa é ultrapassada para, a partir daqui, por certo, muitos projetos serem dinamizados e todos em conjunto. Aliás, uma palavra que muito sublinhou o Dom João Lavrador, esse trabalho em conjunto, o procurar fazer, enfim, parcerias, fazer com que todos participem em projetos de construção de uma sociedade mais digna e mais justa. Uma tónica muito forte que ele foi acentuando, geográfica, que existe entre cada uma das comunidades, mas que por certo estão animadas nesse ideal comum que todas têm. Vemos agora justamente nas imagens a entrada de Dom Virgílio Antunes, bispo de Coimbra. E agora na imagem temos um grande plano de Dom João Lavrador, ele que para esta cerimónia também não quis trazer paramentos especiais. Diz que eu vou celebrar pela primeira vez na sede de Angra, porque quem vai presidir de facto a cerimónia vai ser o bispo titular da Diocese, Dom António de Sousa Braga. De qualquer forma, dizia ele que já que vou para os Açores, vou já também utilizar tudo aquilo que os açorianos me disponibilizam. E, portanto, também este gesto de simplicidade que ele traz consigo, não é verdade? É verdade, isso sempre caracteriza o trabalho do Sr. João Lavrador ao longo destes anos. E estando neste setor, a marca que ele transmite, de facto, a simplicidade, o estar agora na imagem, então, este primeiro cântico de entrada, interpretado pelo coro da Sé de Angra, um coro litúrgico que hoje tem a especial regência de um seminarista, também para, no fundo, corroborar aquilo que foi, desde logo, a primeira grande mensagem forte deste novo bispo coadjutor de Angra, Dom João Lavrador, que na sua primeira viagem relâmpago ao arquipélago celebrou, e esta é a única celebração que ele presidiu efetivamente aqui nos Açores, no seminário, na capela de Nossa Senhora da Natividade. Ele que já disse em várias entrevistas, quer ao sítio Igreja Açores e à agência Eclésia e também ao Diário Insular, na entrevista que concedeu justamente ontem, dizer que o seminário é de facto o coração da Diocese e, portanto, também há aqui um certo simbolismo deste coro litúrgico da Sé ser reforçado justamente por Nelson Pereira, um jovem seminarista do 5º ano, que até há bem pouco tempo era também organista da Sé. Neste momento vamos então prosseguir esta cerimónia solene com
Dom António de Sousa Braga, acompanhado de um diácono, incensar e para então fazer a saudação inicial, segue-se depois a leitura da bula papal que nomeia Dom João Lavrador. E é curioso que há uma palavra muito interessante nesta bula e que tem a ver com os pedidos insistentes de Dom António de Sousa Braga. É curioso que o Papa Francisco tenha referenciado isto numa bula de nomeação. Sim, sem dúvida. Há aqui histórias de vida que felizmente passam para estes atos solenes mas tudo isto é feito tendo em conta as particularidades de cada igreja local e é assim que acontece, e felizmente que também aqui. Vamos dar início então à celebração com a saudação inicial de Dom António de Sousa Braga, que será o presidente desta cerimónia, desta Eucaristia de fim de tarde, uma Eucaristia que não terá um rito especial, porque Dom João Lavrador já é bispo e, portanto, não seguirá o ritual das celebrações que ainda assistimos há um mês em Setúbal, nomeadamente com a nomeação e com a tomada de posse de Dom José Ornelas, bispo de Oniano. Aí foi ordenado, não é? Foi uma ordenação episcopal. Aqui é uma Em nome apresentação. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Neste momento, o Sr. Núncio Apostólico, Dom Rino Passigato, irá ler a bula de nomeação do Sr. Bispo Coadjutor. Portanto, o Núncio que vai ler então a tal bula que nós estávamos a falar há pouco. Sim. É o embaixador do Papa aqui em Portugal e por isso vai ler aquilo que o Papa disse sobre esta nomeação. Francisco, Bispo, servos dos servos de Deus, ao venerando irmão João Evangelista Pimentel Lavrador, até ao presente Bispo titular de Luperciana e Bispo auxiliar da Diocese do Porto, constituído Bispo coadjutor da Sé Catedral de Momunos, de Supremo Pastor de todo o rebanho do Senhor, tendo em conta o pedido do Excelentíssimo Senhor Dom António de Sousa Braga, dos sacerdotes do Coração de Jesus, Bispo de Angra, que com insistência solicitou um bispo que o ajude no governo da Grei a ele confiada, partilhando com ele as fadigas e autoridade, julgamos oportuno atribuir-lhe um bispo coadjutor. Dado que tu, venerando irmão, dotado das devidas qualidades e perito nas coisas sagradas, és considerado idôneo para desempenhar cargo de tal natureza, segundo o parecer da Congregação dos Bispos, com a nossa autoridade suprema, liberto do vínculo da sé titular de Luperciana e do referido cargo de Bispo auxiliar, nomeamos-te Bispo coadjutor de Angra, com todos os direitos, faculdades e obrigações pertinentes. Aquela mesma sede, cujos diletos filhos exortamos a que te acolham de bom grado e te prestem o devido respeito. Por fim, venerando irmão, procede de forma que, unido em fraterna caridade ao solicitando ao máximo o bom fogo da caridade, a qual possui a primazia entre as virtudes cristãs. Que os dons do Espírito Paráclito, sob a proteção de Nossa Senhora de Fátima, te sustentem e te confortem sempre. Dado em Roma, junto de São Pedro, aos 29 de setembro do ano do Senhor de 2015,
terceiro do nosso pontificado, Francisco. De Dom João Lavrador como bispo coadjutor de Angra, um pedido insistente como Francisco fez questão de sublinhar nesta bula datada do dia 29 de setembro. A notícia foi dada aos açorianos às 10 horas da manhã. Irmãos, demos graças a Deus e para o fazer o mais dignamente possível nesta Eucaristia, purifiquemos a nossa cultura da Igreja e, sobretudo hoje, para darmos graças ao Senhor e rezarmos por Dom João Lavrador, que com toda a generosidade aceita e aceitou esta nomeação do Papa Francisco para animar, para ajudar a Igreja de Cristo aqui nos Açores a ser fiel cada vez mais ao Evangelho. A vós, irmãos, que pecai muitas vezes de pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Despertai, Senhor, nos vossos fiéis a vontade firme de se prepararem pela prática das boas obras para ir ao encontro de Cristo, de modo que, chamados um dia à sua direita, mereçam alcançar o reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Advento e por isso a liturgia também oferece. Neste caminho para o Natal, preparar para o nascimento de Jesus, há símbolos como os paramentos verdes e há também... Senhor, dias virão em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei germinar para David um rebento de justiça que exercerá o direito e a justiça na terra. Naqueles dias, o reino de Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. Palavra do Senhor. Como dizíamos, textos que remetem para o Natal, para essa promessa do nascimento de um Messias. Acabámos de ouvir o Salmo responsorial de Para vós, Senhor, elevo a minha alma, e agora é um seminarista do 6º ano que vai ser ordenado diácono em janeiro. Aos Tessalonicenses, irmãos, o Senhor vos faça crescer e abundar na caridade, uns para com os outros e para com todos, tal como nós a temos tido para convosco. O Senhor confirme os vossos corações numa santidade irrepreensível, diante de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de Jesus, nosso Senhor, com todos os santos. Finalmente, irmãos, eis o que vos pedimos e recomendamos no Senhor Jesus. Recebestes de nós instruções sobre o modo como deveis proceder para agradar a Deus, e assim estáis procedendo. Mas deveis progredir ainda mais. Conheceis bem as normas que vos demos da parte do Senhor Jesus. Palavra do Senhor. E depois de escutarmos esta segunda leitura, é o momento da proclamação da palavra, que irá ser feita por um diácono, e nesta altura haverá a proclamação do Evangelho de Lucas, o evangelista deste próximo tempo, um texto um pouco apocalíptico e que, por conseguinte, tem que ser lido e interpretado à luz da história e do contexto do povo judeu, que tinha muitas expectativas em relação a muitas coisas. Lucas vem dizer que nada disto faz sentido, o tempo não depende de ninguém, ninguém é dono e o senhor do tempo, mas é construído por cada um a partir da sua própria vivência interior. O grande acontecimento é esse encontro com Deus, não nos devemos deixar esmagar pelos acontecimentos, as coisas boas e as coisas más não nos podem dominar. Paulo é um grande convite a um reencontro e a uma caminhada espiritual e interior com esse Messias. Sim, feito através de duas ações essencialmente que se vão repetindo ao longo de todos os domingos do Advento, e duas palavras, dois verbos que são também ditos neste Evangelho: vigiai e orai. São as duas mensagens fortes, centrais do Advento, tendo em conta precisamente essa atitude do povo judaico à espera do Messias, atitude que nós somos chamados a retomar nos dias de hoje,
porque o Messias vem em cada tempo, vem também neste Natal, que por certo não são só luzes, não é só festa, é sobretudo essa festa da chegada do Messias, do Salvador, que vem para este tempo. Não é um acontecimento de há 2000 anos, é um acontecimento deste tempo. Vamos ouvir então a proclamação do Evangelho pelo diácono Luís Rafael do Carmo, ele que geralmente ao domingo, na missa dominical das 11 horas, também está sempre aqui presente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações, aterradas com o rugido e a agitação do mar. Os homens morrerão de pavor, na expectativa do que vai suceder ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. Então, onde ver o Filho do Homem vir numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tende cuidado convosco. Não suceda que os vossos corações se tornem pesados pela intemperança, a embriaguez e as preocupações da vida, e esse dia não vos surpreenda subitamente como uma armadilha, pois ele atinge todos os que habitam a face da terra. Portanto, vigiai e orai em todo o tempo, para que possais livrar-vos de tudo o que vai acontecer e comparecer diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de Lucas chamar-nos aqui a uma atitude de vigilância permanente, saber ler os sinais do tempo, um Evangelho muito atual até para as tribulações dos nossos dias, quando nós estamos, nomeadamente todos os dias, a ser confrontados com problemas tão graves como estes atentados em França, estas coisas. Nós não podemos ser donos do tempo, mas podemos construir a história. Podemos construir a história, tendo sobretudo no horizonte um objetivo bem definido, bem preciso, aquele que também o texto do Evangelho nos sugere, e lutando por esse objetivo, sem dúvida nenhuma que vamos dando passos para que a história que é a nossa seja uma história mais feliz, mais justa e pacificadora. Vamos ouvir então a homilia de Senhor Núncio Apostólico, Senhor Representante da República, Senhor Presidente do Governo, mais autoridades, Senhores Bispos, caros sacerdotes, irmãs e irmãos. É uma boa maneira de iniciar o Advento e preparar-se para o Natal, a celebração desta cerimónia de tomada de posse de Dom João como Bispo coadjutor da Diocese de Angra. Como notamos na primeira leitura, o profeta Jeremias anuncia que Deus, fiel às suas promessas, vai enviar ao seu povo um rebento da casa de David para concretizar o sonho de um mundo de justiça, amor e paz. O texto evangélico que acabamos de escutar apresenta-nos, na pessoa de Jesus, o Messias prometido.
Alegrai-vos, a vossa libertação está próxima. Aí está o Messias, que veio tornar possível um mundo novo, onde haja lugar para todos no banquete da vida. E a segunda leitura constitui um apelo, precisamente a acreditar neste mundo novo, procurando dar o nosso contributo para que ele se torne uma realidade. Foi o que escutamos na segunda leitura. O Senhor vos faça crescer e abundar na caridade uns para com os outros e para com todos. Recebestes de nós instruções sobre o modo como deveis para agradar a Deus. Assim se exprime São Paulo. E assim estáis procedendo, mas deveis progredir ainda mais. Senhor Dom João, agradecemos a sua disponibilidade em ter aceite a proposta do Papa Francisco para servir a Diocese de Angra. Conhecendo a situação dos seus pais, foi um grande ato de coragem e de generosidade, bem na linha do seu lema: tu segue-me. Vai nessa mesma linha o que propõe no livro que publicou nestes dias, sua missão da Igreja no mundo. É, pois, caro Dom João, uma graça a sua vinda para a Diocese. O lançamento do seu livro, A Igreja em Diálogo com o Mundo, exprime uma consciência muito viva dos grandes desafios da presença e a ação da Igreja no mundo de hoje, a partir precisamente dos que mais precisam de carinho e de misericórdia. Como se exprime o prefácio do livro, a intenção do autor é ajudar o leitor a ser protagonista da evangelização no mundo em mudança, comprometido precisamente com a missão da Igreja, que nos faz mais do que espectadores, interventores ativos no mundo que nos rodeia. Caro Dom João, além de toda a sua experiência que traz da Diocese do Porto e da sua colaboração na Conferência Episcopal Portuguesa, nomeadamente na Comissão Episcopal dos Meios de Comunicação Social e da Cultura, traz-nos uma ligação muito especial à mensagem de Fátima, tendo sido capelão do Carmelo de Coimbra, privando, portanto, assiduamente com a irmã Lúcia. Por isso, consideramos uma graça para a Diocese a possibilidade de acompanhar a deslocação da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima pelos Açores logo nos inícios do ano de 2016. Irmãs e irmãos, caros senhores bispos, caros sacerdotes, rezemos por Dom João Lavrador e por todos os bispos. Escutemos as exigências do ritual da ordenação episcopal dos bispos. Diz textualmente: o episcopado significa trabalho, não honra. O bispo, mais do que presidir, tem a obrigação de servir, segundo o ensinamento do Mestre, o que é maior seja como o mais pequeno, e o que preside como quem serve. E se às vezes tiver que presidir, acrescento eu, de estar à frente, não é tanto para receber honras, mas para ser o primeiro a apanhar, como nos dizem as pessoas. E o texto continua: exorta os fiéis a colaborarem, diz ao bispo, exorta os fiéis a colaborarem, dispõe-te a ouvi-los de bom grado. Cuida também daqueles que ainda não entraram no redil de Cristo, porque também esses foram encomendados no Senhor. E o ritual termina assim: não esqueças que pertences ao colégio episcopal
e não deixes trazer contigo a solicitude por todas as igrejas, sempre disposto a levar ajuda às necessitadas. Irmãs e irmãos, lembremos o lema do Papa para o Ano Santo da Misericórdia: sede misericordiosos como o Pai, recomenda-nos o Papa. Ora, ter misericórdia é a capacidade de se compadecer, de padecer como Jesus, que se fez um de nós para vir ao nosso encontro e para se pôr no nosso lugar, para nos ajudar a assumir a cruz da vida. Irmãos e irmãos, para ser misericordiosos como o Pai, é preciso, pois, olhar para Cristo. Ele revela que Deus é amor. Amor que tem a sua máxima expressão na misericórdia, que é precisamente a capacidade de se compadecer. Filipe, quem me vê, vê o Pai, explicou Jesus, apresentando-se, portanto, como o rosto. E rezando por Dom João, nós também queremos rezar pelo Papa na sua viagem em África. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. A homilia de Dom António de Sousa Braga, não tendo sido uma ordenação, o certo é que o Bispo de Angra não se esqueceu de para exaltar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor para a vida, e procede do Pai e do Filho, e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Deus falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a sua benignidade. Amém. Irmãs e irmãos, nós que aguardamos a vinda de Cristo, imploremos para a Igreja e para o mundo os dons que só o Pai lhes pode dar, dizendo confiadamente: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que guardem uma fidelidade. Senhor, o nosso Deus, que nos prometeis a paz e a felicidade, guardai-nos vigilantes na oração e atentos aos sinais anunciadores da vinda do vosso Filho Jesus Cristo, Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. E agora, enquanto esperamos também pelo ofertório, com o coro da Sé a interpretar o cântico Abra-se a Terra, Paulo, recuperamos aqui a homilia do Dom António de Sousa Braga, com uma ideia-chave que ele não se tem cansado de repetir, sobretudo nos últimos tempos, e é uma ideia que eu penso que se enquadra muito bem também nas próprias palavras de Dom João Lavrador. Os cargos e o poder dentro da Igreja são um serviço e não um privilégio. Isto é, no fundo, também a tradução de uma certa humildade e de um encarar-se sempre esta missão como um serviço. Sim, uma caracterização que assenta, creio eu, no perfil de Dom António de Sousa Braga, sendo um missionário de uma congregação missionária, sendo um homem que investigou a doutrina social da Igreja, e recordo tempos em que com ele convivia em Lisboa, onde de facto o tema da doutrina social da Igreja, da construção de sociedades justas, era um problema que ele tinha muito a peito e divulgava e trabalhava e estudava para que de facto não permanecesse como no recanto da doutrina de toda a Igreja Católica, mas fosse de facto transformada em realidade. E claro que essa matriz depois determina todo o trabalho que ele desenvolve e que ele coordena. Creio que aqui nos Açores também, daquilo que foi acompanhando, foi com essa marca sempre que
que ele desenvolveu o seu trabalho de dinamização da Diocese de Angra como um serviço. Nós estamos longe, não é? Hoje estamos aqui também para participar neste momento, mas muitas vezes recordo que ligávamos para o paço episcopal e quem atendia era o Dom António Braga, não é? Enfim, não acontece em todos os passos episcopais, porque também não há condições para isso, mas não há mordomias, não há secretários quase, há um bispo que faz o que é preciso, não é? E é isso que ele propõe também para Dom João Lavrador, sem dúvida. Um bispo muito próximo, sobretudo hoje de manhã, quando tínhamos a oportunidade de fazer, uma recolha de entrevistas de rua para o sítio Igreja Açores, a propósito de quais eram as expectativas das pessoas relativamente a este novo prelado, uma das coisas que diziam era justamente esta: estamos confiantes de que ele possa ser um grande animador do nosso clero, de rejuvenesça a nossa Igreja, mas que seja igualmente próximo, como foi Dom António de Sousa Braga. Sim, creio que é isso que se quer da Igreja Católica, nos tempos atuais. É preciso propor para a sociedade que construímos a matriz do Evangelho, a chave de leitura dos acontecimentos do Evangelho, e essa, sem dúvida, é da proximidade, é do testemunho. Felizmente, como também nós vamos ouvindo em todas as latitudes, o exemplo do Papa Francisco contagia e temos que ir por aí, sem dúvida, anunciar a Igreja Católica. A voz da Igreja Católica é uma entre muitas, cada vez mais, é uma entre muitas, daí que não pode ser do púlpito para baixo que se lançam ordens, mas é através do exemplo, é através do serviço, é através da colaboração que se consegue construir uma sociedade diferente. E esse é o protagonismo que a Igreja Católica tem de ser chamada a desempenhar nos dias de hoje. Talvez noutros tempos já foi diferente, talvez noutros tempos a imagem, o aparato chegava, hoje não chega. Então, ele canta: abre-se a terra, o ofertório decorreu agora aqui na sede nesta celebração. É uma celebração também que vai ter um momento especial no final, com a entrega de um báculo a Dom João Lavrador. É uma oferta do clero da Diocese, que assim também simboliza, digamos assim, a entrega do poder nas mãos de Dom João Lavrador, ele que só usará naturalmente quando for o 39º Bispo de Angra e Bispo diocesano, e que tem duas inscrições muito interessantes, desde logo o lema do seu episcopado: tu segue-me, e também as armas da Diocese de Angra. Retomando ainda um pouco aquela que foi a mensagem de Dom João Lavrador, também, do António Sousa Braga, que também foi bastante acentuada, tem a ver com este sentido de gratidão pela disponibilidade de Dom João Lavrador, uma mensagem que também se insere muito no ano da misericórdia. Sim, e é um sinal dessa proximidade. Curiosamente, ver o Dom António Sousa Braga agradecer a disponibilidade de Dom João Lavrador pela situação, pela disponibilidade dele, nomeadamente, por exemplo, ele teve de deixar os pais mais distantes, e isso foi recordado também há pouco no ato de posse, os pais que já estão com alguma idade. Também na homilia do António, novamente. Também recordado mesmo que ele visitava os pais semanalmente, agora por certo não vai fazer, e visitava-os porque eles já estão com alguma idade, estão doentes, e o Dom João, neste momento da vida, e ele próprio também já o confessou, queria permanecer perto também dos pais para os acompanhar, mas a disponibilidade falou mais alto. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, esses dons que recebemos da vossa bondade, fazer que os sagrados mistérios que celebramos no tempo presente sejam para nós penhor, salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso poder, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana realizar o eterno desígnio do vosso amor,
e abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir no esplendor da sua glória para nos dar em plenitude os bens prometidos, que entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida, e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora de vosso Filho, sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos a ação de graça este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, fazei que, alimentando do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito faça de nós uma ofrenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António, comigo, vosso indigno servo, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Também daqui da sede de Angra estamos em comunhão com todos aqueles que nos seguem através da RTP Açores e na Antena 1 Açores, e também através da internet da emissão. Quem está nos Açores, em Portugal continental, em todas as diásporas onde se encontra um açoriano, também daqui enviamos o nosso cumprimento da paz num enorme abraço fraterno, e a dizer que estamos em comunhão convosco, porque também hoje o Dom João Lavrador, no ato de posse, dizia que é preciso não perder de vista esta diáspora, que é onde há um açoriano estará sempre também o seu coração, e portanto neste sentido também nós aqui nos fazemos intérpretes deste beijo de paz, deste abraço de paz, protagonizado por Dom João Lavrador, no dia em que entra solenemente na Diocese de Angra, ele que aparece agora nos ecrãs da nossa imagem televisiva.
E preparamos-nos para a comunhão, para a Sagrada Comunhão, um momento muito importante da celebração eucarística. É aqui que, de facto, nós temos o cerne desta celebração. A Eucaristia significa reconhecimento, a ação de graças. Somos chamados ao banquete de Deus, onde Ele reparte o pão e o vinho, representado pela hóstia. Para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei a palavra e serei salvo. Corpo de Cristo, minha alma da vida eterna. E vamos iniciar então a Sagrada Comunhão, sendo certo que o Bispo de Angra, como presidente desta celebração, é o primeiro a comungar. Segue-se Dom João Lavrador e depois todos os prelados que acompanham também esta cerimónia e que participam nela concelebrando. Agora vemos na imagem Dom Rino Passigato, o Núncio Apostólico, e também Dom António de Sousa Braga, já a dirigir-se para o centro da Sé, onde irá distribuir também ele próprio a comunhão. Comungar, Paulo, é receber o corpo de Cristo que ele ofereceu na cruz, e o vinho é o sangue derramado para a remissão da humanidade. A comunhão é, de facto, este sentido de união, este sentido de estarmos, de facto, perante Cristo. Sim, é participar numa ceia, e participar no memorial da última ceia, e acredito que todo o sentido salvífico que tem este comungar, nós podemos tentar compreendê-lo a partir do que é um momento comensal que possamos ter em nossas casas em momentos especiais, quando à volta da mesa não apenas se está a tomar uma refeição, mas se está a partilhar vida. Aqui, ao participar na comunhão, nós estamos a recordar o que foi a partilha extrema dessa vida por parte de Jesus Cristo, que doou a sua vida por amor a nos salvar. Em cada Eucaristia fazemos memorial desse ato de amor e participamos, tornamos presente no nosso mundo esse projeto salvífico que Jesus tem para cada um de nós. Paulo, e só mencionar para quem nos segue através da rádio e não tem a possibilidade de ver a imagem, que neste momento os dois bispos estão lado a lado na nave central da Sé de Angra, e curiosamente Dom João Lavrador continua a dar a comunhão aos seus familiares, e nestes dias tivemos a ocasião de privar com ele no seminário, porque muitos estão a ficar no seminário, outros no paço episcopal, mas as refeições, justamente o momento da partilha, é feita no seminário, e vemos um homem muito entrosado na sua família, um homem que não tem a família como um acessório, que vive efetivamente a família. Sim, completamente. Ele vive em família também este momento. Isso achei curioso, que mesmo depois da tomada de posse, um dos irmãos dirigiu-se a ele e disse-lhe: parabéns, Sr. Bispo. Era o irmão que estava a falar, não é? Ou então uma das sobrinhas mais pequeninas. Tio Bispo, não é? De facto, enfim, nós não estamos habituados a olhar para quem é bispo de uma diocese de uma forma algo distinta, construindo se calhar uma imagem da pessoa que pode não corresponder àquilo que ela é de facto. E olhando o presidente de uma celebração, um bispo, como nestes momentos mais solenes, e depois olhando no cotidiano, em família, e mesmo sem ser em família, com os colegas, com os colaboradores, de facto há, enfim, uma normalidade de ser pessoa que transparece em todos os atos, em todos os gestos. E só tem de ser assim, convenhamos, só tem de ser assim. O relacionamento hoje é feito, de facto, nós somos todos iguais, todos irmãos, e se queremos de facto construir fraternidade, é também nesses pequenos gestos que somos chamados a fazê-los. E em dioceses mais pequenas, naturalmente que esta proximidade também é favorecida até pela própria dimensão. Neste caso concreto, a nossa diocese, não sendo uma diocese grande, é uma diocese que tem efetivamente uma grande expressão geográfica, e isso é uma contingência e um constrangimento para o Bispo. De qualquer forma, Dom João Lavrador, à semelhança do que também foi um pouco a história deste episcopado de Dom António de Sousa Braga, já fez questão de frisar que o mar não será nunca um elo de separação, será sempre um elo de ligação, algo que une e não que separa as 9 ilhas dos Açores.
Sim, ele disse de facto que o mar tanto pode unir, ou melhor, tanto pode dividir como unir, e ele quer que una. Para ele, o mar une de facto as várias realidades que compõem este arquipélago, esta diocese, que está de facto em ilhas que não estão em continuidade geográfica, podemos dizer que estão em continuidade marítima. É uma circunstância diferente. Creio que, por certo, exige adaptações, exige metodologias de trabalho específicas. A realidade é o que é, mas convenhamos que isto aqui, como em quase tudo na vida, é preciso para que os projetos decorram e se concretizem, e naquele espírito que creio que o Dom João também sempre acentuou e por certo que irá implementar aqui ao longo do seu episcopado, que é o trabalhar em conjunto, o trabalhar em comunhão, promover a comunhão, contar com todos. Enfim, é uma insistência muito grande que não vai ser letra morta, por certo, porque é a prática já comum. E tem de ser assim, não é? Ele, aliás, já fez questão de dizer mais do que uma vez que conta muito com o clero, mas também conta com os leigos e ele é um homem do Concílio Vaticano II, aliás, assume-se declaradamente como tributário e herdeiro dessa tradição conciliar e, portanto, é expectável também que nesse aspecto ele depois a ponha em prática durante a sua ação episcopal. Sim, na entrevista que ele concedeu ao portal da Igreja Açores e à Agência Eclésia, ele fala de uma glória que os Açores têm, que é precisamente o protagonismo laical, e que aconteceu mesmo antes do Concílio Vaticano II propor como ambiente da realização da experiência crente nos dias de hoje, solicitando e dos leigos a estar presente nos locais onde se debate a cultura, na expressão de Dom João agora, onde se forja a cultura e onde se tomam as grandes decisões. É necessário de facto aí assumir o perfil católico e diante de uma decisão, seja ela de que natureza for, política, económica, social, académica, esse perfil tem de se traduzir. Não pode ser algo que fica reservado a estes momentos celebrativos, a uma Eucaristia, mas tem de se traduzir depois no nosso cotidiano, no relacionamento familiar, na nossa experiência profissional. Tem de ser aí que toda a matriz do Evangelho dita comportamentos, dita decisões, dita uma forma de estar de facto que é peculiar, que é aquela que seguimos a partir de Jesus Cristo. Neste momento é o coro litúrgico da Sé que comunga também das mãos de Dom João Lavrador, no momento em que Dom António de Sousa Braga se retira e depois do clero também já ter todo comungado e de também toda a assistência ter participado neste momento solene da comunhão, com vários pontos de distribuição da comunhão para facilitar de facto este período, porque a Igreja da Sé está muito cheia e, portanto, estes períodos são sempre mais prolongados do que aquilo que às vezes os tempos da comunicação prevêem e, portanto, neste momento vemos as últimas pessoas comungarem, curiosamente, os elementos do coro que pertencem ao Seminário Episcopal de Angra, são quase todos eles seminaristas e, portanto, estamos a chegar ao fim deste período da comunhão. De qualquer forma, Paulo, ainda centrando atenções naquilo que têm sido as palavras de Dom João Lavrador, relativamente a esta comunidade nova que ele diz já ser a sua, ainda hoje acabou por lhe dizer que já se sente um açoriano, ele que dentro em breve vai também proferir uma primeira mensagem pública aqui na Sé de Angra, antes desta Eucaristia terminar. E esse talvez seja até o momento mais aguardado, não é? Ou um dos momentos aguardados. Pois, porque justamente será a primeira vez que ele se vai dirigir frontalmente aos açorianos, não só aos que estão aqui presentes na Sé de Angra, mas a todos aqueles que estão em casa de Santa Maria ao Corvo, a seguir a emissão da RTP Açores ou da Rádio Pública, a Antena 1 Açores, e que será um momento certamente de grande envolvimento e de grande abraço fraterno, ou seja, este abraço da paz que nós há pouco partilhámos aqui vai ser feito na primeira pessoa. Penso que é isso que nos também esperam. Sim, sem dúvida nenhuma que é isso. E na história destes momentos há sempre esta expectativa para ouvir as primeiras palavras. Acontece, enfim, quando um Papa é eleito, acontece quando um bispo chega a uma diocese de novo,
porque quer queiramos, quer não, para este momento, aquele que inicia um trabalho de novo traz o que são os seus anseios, as suas expectativas, os seus projetos, que os traduz, enfim, do ambiente que é possível existir nestas circunstâncias, porque é um momento de início, estamos no início de uma missão, e por certo que de Dom João Lavrador, nós, das palavras que ele vai transmitir, ficaremos a perceber com que atitude ele chega aos Açores. Vem aqui para ser bispo de uma diocese que tem características específicas, e de que forma é que ele quer ser bispo? Porque nestas primeiras palavras que dirige é uma mensagem, não é uma homilia, não é? Porque, como foste dizendo, Dom António Sousa Braga, que é bispo diocesano, presidiu a celebração. Agora, no final, Dom João Lavrador vai dirigir a sua primeira mensagem à Diocese de Angra como bispo coadjunto. E há pouco víamos na imagem um plano de Dom João Lavrador, numa atitude quase introspectiva, a antecipar, digamos assim, estas palavras como sendo palavras de grande solenidade e de grande profundidade, porque no fundo é o primeiro contacto que ele vai ter definitivamente com o povo dos Açores, não só o povo aqui residente, mas também aquele que está na nossa diáspora, que segue esta emissão da RTP Açores e também da Antena 1 Açores, nomeadamente através da internet, e portanto antes da parte final, digamos assim, desta Eucaristia, julgo que vamos ter então a mensagem, a oração, e depois então a mensagem. Fazei fortificar em nós, Senhor, os mistérios que celebramos, pelos quais durante a nossa vida na terra nos ensinais a amar os bens do céu e a viver para os valores eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora o momento aguardado, de facto, a mensagem de Dom João Lavrador, o primeiro momento em que ele se dirige aos açorianos através de uma mensagem escrita. Podemos antecipar que a mensagem tem 6 páginas, é uma mensagem muito dirigida a toda a realidade social e eclesial dos Açores, no sentido em que, no fundo, ele apresenta aqui quase como que um programa de episcopado, ainda que como todos os Açores. A graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que me lembro de vós, dou graças ao meu Deus, sempre e em toda a minha oração por todos vós. É uma oração que faço com alegria, por causa da vossa participação no anúncio do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E é exatamente nisto que ponho a minha confiança. Aquele que em vós deu início a uma boa obra há de levá-la ao fim, até ao dia de Cristo Jesus. Com estas palavras, saudava São Paulo a comunidade cristã de Filipos. Com as mesmas palavras, quero saudar-vos a vós, comunidade diocesana de Angra e dos Açores, na qual peço que me acolhais, me ajudeis a integrar, porque quero dela fazer parte. Tenho a consciência de que me venho inserir na riquíssima experiência de vida cristã, desenvolvida ao longo de quase 5 séculos, na presença do Sr. Dom António Braga, Bispo de Angra, a quem saúdo e desejo a melhor para continuar a orientar esta amada diocese, e do qual tenho a alegria de ser seu colaborador. Vergo-me perante uma pleiade de bispos, presbíteros, consagrados e leigos que erigiram uma comunidade de discípulos de Jesus Cristo, que ao longo dos tempos ofereceram uma fé lúcida e um empenho generoso para a edificação de uma comunidade diocesana ativa e na construção de uma sociedade melhor e digna do ser humano. Venho aprender de vós, irmãos e irmãs, a vossa riquíssima experiência religiosa, que tão significativamente fostes forjando
à volta da Trindade Santíssima, valorizando as pessoas divinas de Jesus de Nazaré e do Espírito Santo, e integrar-me na vida concreta e bela do povo crente que bem sabe exprimir a sua fé. Peço com humildade que me aceiteis e que pacientemente me ajudeis a melhor servir-vos. A vós, sacerdotes, diáconos, seminaristas, consagrados e consagradas, leigos responsáveis e povo santo de Deus, a quem saúdo fraternalmente, aceitai o meu propósito de convosco formarmos uma comunidade que não tem outro propósito que seja servir a Deus e aos irmãos. Contai comigo, vosso irmão, para mutuamente e em espírito de entreajuda caminharmos numa identificação pessoal a Jesus Cristo, totalmente entregue ao Pai, sabendo usufruir da verdadeira liberdade que nasce do mistério da entrega, que transfigura e liberta. Quero estar no meio de vós como quem serve. Permita-me que realce a comunhão sacerdotal que gostaria de edificar com os presbíteros, como primeiro testemunho da alegria de quem segue a Jesus Cristo, e oferece aos seminaristas a garantia de que vale a pena entregar a vida ao serviço do Evangelho, mas que é também para os jovens a certeza de que só em Jesus Cristo encontrarão a esperança e a alegria que procuram e merecem e que o mundo não pode dar. Dou graças a Deus pelos nossos sacerdotes, pelo nosso seminário e pelos jovens seminaristas. Sinto-me igualmente interpelado na atenção a prestar aos que estão na diáspora, lutando por melhores condições de vida em terras estrangeiras, mas que continuam animados pela mesma fé e pela mesma devoção que souberam preservar em outros contextos humanos. Transporte comigo o desejo de convosco caminhar nos apelos que o Concílio Vaticano II nos oferece, exortando a edificar uma comunidade diocesana na comunhão e na corresponsabilidade entre todos os cristãos, e no forte desafio que nos é lançado pelo Papa Francisco a viver com coerência o Evangelho, a ser testemunha autêntica de Jesus Cristo, vir os mais pobres e excluídos. A missão pertence a todo o povo de Deus, assim o afirma o Santo Padre, convidando a uma igreja toda ela ministerial e na participação de todos na evangelização do mundo. Igreja de portas abertas e em diálogo, em atitude de diálogo sincero e humilde. É nesta convicção que me maravilho pela riquíssima cultura do povo açoriano. A cultura moderna e pós-moderna desafiam profundamente a Igreja. Estamos em tempos de profundas mudanças culturais. Assim o afirma o Concílio ao dizer que a humanidade vive hoje uma fase nova da sua história, na qual profundas e rápidas transformações se estendem progressivamente a toda a Terra, de tal modo que podemos já falar de uma verdadeira transformação social e cultural que se reflete também na vida religiosa. A modernidade cultural portuguesa não se compreende sem evoluções que, sendo açorianas e verdadeiros vultos da cultura portuguesa, ao longo dos últimos séculos contribuíram de modo singular para a evolução cultural e para a transformação da sociedade na qual a Igreja se sente envolvida e interpelada. Com simplicidade, peço que me aceiteis e que me integreis na vossa vastíssima e profunda vivência como povo dos Açores e que me deixeis usufruir da vossa riquíssima cultura. Quero contribuir
para a edificação de uma cultura digna do ser humano. E por isso desejo colocar-me ao lado de todos os homens e mulheres de boa vontade que se dispõem a recolocar os fundamentos de uma nova civilização que tenha a pessoa humana no centro, que atenda e dignifique a vida e a dignidade humana em todas as suas circunstâncias. Recoloque a família na verdade sobre si mesma e promova a educação integral das novas gerações na esperança e na alegria. O convite a saber discernir os sinais dos tempos, tal como se refere o Concílio, é uma interpelação pastoral para a evangelização do mundo de hoje. São muito lúcidas e fortemente interpelantes as palavras do Concílio quando dizem que para levar a cabo esta missão é dever da Igreja investigar a todo momento os sinais dos tempos, tratá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder de modo adaptado em cada geração às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida presente e da futura e da relação entre ambas. E conclui sublinhando que é necessário conhecer e compreender o mundo em que vivemos, as suas esperanças e aspirações e o seu caráter tantas vezes dramático. E estou convencido de que a cultura, para ser verdadeiramente humana, exige a proposta do Evangelho. Por isso, eis-me disponível para, em diálogo franco e comprometido pelo bem comum de toda a sociedade, oferecer as razões da esperança cristã. Porque sentimos que há franjas da humanidade que estão afastadas, colocadas nas periferias económica, social, cultural e religiosa, quer manter com elas uma implicação que não só as auxilie a assumirem um papel de promoção integral, mas que ajudem a sociedade a saber olhar-se com novas prioridades. É com o intuito de melhor servir a pessoa e a sociedade que me volto para vós, excelentíssimas autoridades do governo, académicas, militares, autarcas, da comunicação social e de serviço público, para vos saudar e agradecer a vossa presença nesta celebração. Admiro o vosso trabalho em prol do bem comum e reconheço a vossa preocupação pelos mais frágeis da sociedade. No respeito pela legítima autonomia da missão de cada uma das instituições, o serviço à pessoa e o bem comum da sociedade exigem que colaboremos na edificação da justiça, da paz, do bem, da solidariedade e da promoção integral da pessoa humana. Se a Igreja reconhece que tem algo a oferecer à sociedade e à cultura, também é certo que ela tem muito a beneficiar na sua missão, na escuta dos clamores que lhe vêm da parte do mundo onde vive. É em clima de diálogo e profundo respeito pelas convicções e pela afirmação de cada comunidade que quero saudar os responsáveis e membros de igrejas irmãs e de confissões religiosas diferentes. O diálogo ecuménico e interreligioso e a ação comum em favor da edificação de uma sociedade melhor convida-nos a unir os nossos esforços na defesa da dignidade do homem todo e de todos os homens. O Papa Francisco aviva a consciência evangélica da Igreja, convidando a celebrar o ano jubilar da misericórdia para nos introduzir na experiência maravilhosa da misericórdia e do amor de Deus por cada um de nós, partilhá-la em comunidade e traduzi-la em gestos concretos em favor dos homens e mulheres do nosso tempo. Sinto dirigir o apelo do Santo Padre quando diz que precisamos sempre de contemplar o mistério da misericórdia, porque ela é fonte de alegria, serenidade e paz. Ela é condição
da nossa salvação. Usando as palavras do Papa Francisco, também gostaria de afirmar nesta hora que misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. É o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. É a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. É o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Permita-me que eu convide a fazer deste acontecimento a oportunidade em que sentimos o apelo, de maneira ainda mais intensa, a fixar o olhar na misericórdia para nos tornarmos nós mesmos sinal eficaz do agir do Pai. Porque a arquitrave que suporta a vida da Igreja é a misericórdia, então toda a ação pastoral deveria estar envolvida pela ternura com que se dirige aos crentes. No anúncio e testemunho que oferece ao mundo, nada pode ser desprovido de misericórdia. Forte é a interpelação que nos é oferecida quando se diz que a credibilidade da Igreja passa pela estrada do amor misericordioso e compassivo. E ainda, a Igreja vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia. Termino agradecendo a presença do Sr. Núncio Apostólico e peço que apresente ao Santo Padre a minha admiração e comunhão com ele e com o seu pontificado. Agradeço a presença dos Srs. Bispos, do Sr. Vigário-Geral, Sr. Reitor do Seminário, dos seus cônegos, membros do Colégio de Consultores e Ouvidores, de Sua Excelência o Sr. Representante da República, da Sra. Embaixador e Sra. Embaixatriz, do Excelentíssimo de Sua Excelência o Sr. Presidente do Governo Regional, Sua Excelência a Sra. Presidente da Assembleia Regional, do Sr. Reitor Magnífico da Universidade dos Açores e demais autoridades académicas, das excelentíssimas chefias militares e forças de segurança, dos presbíteros, seminaristas e diáconos, dos consagrados, dos membros e de outras confissões religiosas e de outras comunidades cristãs, dos autarcas, dos homens e mulheres da comunicação social e de todos os fiéis leigos empenhados nas diversas atividades da vida da Igreja. Dirijo uma palavra de especial reconhecimento e gratidão aos seus bispos aqui presentes, mas permita-me que destaque o Sr. Dom António Francisco dos Santos, Bispo de Porto, e ao Sr. Dom Pio, ao Sr. Vigário-Geral da Diocese do Porto, aos sacerdotes e demais diocesanos do Porto, que tiveram a amabilidade de se deslocarem até Angra para participarem nesta celebração. E também uma palavra de muita gratidão pela presença dos meus familiares. Peço a vossa oração por mim e pelo meu ministério e contai com a minha oração por todos vós. Eis-me o humilde lavrador da messe do Senhor. Dirijo-me a São Salvador do mundo para que me abençoe e abençoe todos os açorianos e imploro a intercessão do Beato João Batista Machado para que seja dócil à missão que Jesus Cristo me pede nesta amada Diocese de Angra e dos Açores. Volto-me para Nossa Senhora, Mãe da Divina Misericórdia, Mãe e Rainha dos Açores, que em breve percorrerá a nossa Diocese na imagem da Virgem Peregrina, para que me acolha no seu regaço e me ensine a dizer na vida o sim forte e generoso, capaz de transformar a face da terra. Amém. A mensagem, então, de Dom João Lavrador, a primeira vez que se dirige a todo o povo açoriano. Uma mensagem, Paulo, uma igreja aberta, de portas abertas e em atitude de diálogo sincero e humilde com a cultura, com a sociedade e com todos aqueles de boa vontade que fazem dos mais pobres o seu lema de vida.
Sim, uma boa síntese, Carmo, que só teríamos de acrescentar a atitude com que ele chega aos Açores para aprender com esta vastíssima, riquíssima cultura, como tão bem disse. Agradecemos as suas palavras, o seu testemunho, a sua generosidade e quero entregar-lhe o báculo de pastor, um báculo, eu diria, à altura do seu empenhamento pastoral, é uma oferta do clero, no sentido de desejar ao Dom João que realmente promove e viva o seu trabalho pastoral, empenhamento pastoral como pastor e ao mesmo tempo também os ajude, disponíveis para isso, a serem pastores como o Papa Francisco nos quer hoje. Aqui tem o seu báculo de pastor, que o Senhor o ajude a manter sempre esta altura de empenhamento. Um báculo grande, uma insígnia pastoral em forma de bastão encimado por uma crosta e simbolizando de ensinar e governar. Portanto, também um gesto simbólico do clero açoriano a dizer que é assim que querem ver Dom João Lavrador, a orientá-los. Sim, orientá-los. Querem um pastor para esta Igreja Diocesana com essas duas determinações, ensinar e governar. Desculpem, mas nas minhas palavras de há pouco, embora eu já suspeitasse, porque estava a vê-lo ali, não é? E não era igual àquilo que trazia, não é? Mas, no entanto, naturalmente não tinha sido feito este gesto, que agradeço imenso. E permitam-me, senhores padres, para mim, naturalmente, é um encargo, porque o báculo de pastor é, naturalmente, este sentido de quem serve a Igreja, e eu assumo como este sentido de pastorei na Igreja. Mas ele, para mim, tem realmente o gosto, a alegria, a docilidade e esta leveza, porque realmente eu já tinha ouvido assim um sussurro que vinha de todos os sacerdotes desta Diocese. E por isso ele, para mim, tem um significado muito grande. Muito obrigado, senhores padres. E que neste báculo esteja a nossa comunhão diocesana, comunhão presbiteral, comunhão entre todos e essa comparticipação na missão da Igreja. Muito obrigado. Comunhão que é sinal de partilha e ao mesmo tempo de experiência conjunta. É isso que Dom João Lavrador quer promover aqui na Diocese de Angra, é essa a determinação. Ele, não sendo açoriano, vindo